Fala, sétimo ano, tudo bem com vocês? Professor Fernando aqui em mais uma revisão para nossa avaliação mensal de geografia. Vamos relembrar as datas aqui, senhoras e senhores. Sétimo ano A e sétimo ano B realizarão a avaliação mensal de geografia no próximo dia 2 de junho, quinta-feira. Portanto, tem bastante tempo ainda para estudar, colocar o nosso pensamento em dia. Ora vejam, senhoras e senhores, nós iremos trabalhar na nossa prova mensal os conteúdos dos resumos 1, 2 e 3, que vão tratar basicamente da expansão e integração do território brasileiro e também vamos falar um pouquinho sobre a população brasileira, tá? Respeitando, claro, as nossas limitações e vamos seguir com bastante tranquilidade, certo? Nesta revisão para que vocês possam chegar bem preparados na quinta-feira e assim terem um bom desempenho e já começarem a desenhar o roteiro de férias do próximo mês de julho, certo? Bom, gente boa, começamos lá na unidade 2, expansão e integração do território brasileiro, assunto que a gente se esticou bastante, se alongou bastante, certo? E que começa com a descrição da América Portuguesa, ou seja, aquela parte que caberia à coroa portuguesa no Tratado de Tordesilhas. Como vocês bem se lembram, o Tratado de Tordesilhas dividia a nova terra, ou o novo continente, ou o novo mundo, qualquer um desses nomes vocês conseguem encontrar, dizem respeito ao continente americano, e a gente fala especificamente aqui do nosso subcontinente sul-americano, tá? Então, como todos nós já estamos carecas de saber, o início da exploração e da expansão e da integração do território brasileiro pelos portugueses, certo? Se dá pela exploração do pau-brasil. Como vocês bem se lembram, os portugueses vinham, Pedro Álvares Cabral e sua turma, vieram com seus barquinhos de Portugal e chegaram aqui em terras brasileiras, mais especificamente na costa do estado da Bahia, onde inicialmente encontraram como produto para exploração o pau-brasil, uma madeira que, além de dar nome ao nosso país, era muito apreciada e passou a ser muito apreciada para a construção de móveis, para a construção de instrumentos musicais e principalmente para extração de pigmento vermelho, uma vez que o pau-brasil é uma árvore bastante bonita, bastante grande, e do seu tronco se consegue tirar uma espécie de uma tinta vermelha, né? Se retira da madeira do pau-brasil uma espécie de uma tintura de uma cor vermelha, muito intensa, muito bonita, e que era muito apreciada, e que passou a ser muito apreciada lá no continente europeu. O caso é o seguinte, senhoras e senhores, como nós sabemos, e eu vivo insistindo sobre isso com vocês, a América, o Brasil especificamente, ele não foi descoberto, né? Os portugueses chegaram ao Brasil, mas já tinha gente aqui, como as senhoras e os senhores bem sabem, os indígenas já estavam, já viviam aqui antes das grandes navegações. Então, o termo descobrimento do Brasil, ele cai meio que em desuso. A gente pode dizer que é a chegada dos europeus ao Brasil e os indígenas, os povos originários, os povos pré-colombianos já se encontravam aqui no nosso território. Então, senhoras e senhores, a primeira coisa que a gente precisa entender, chegada dos portugueses ao Brasil, que num primeiro momento não encontraram outros bens, outros objetos que fossem do seu interesse, que tivessem valor aparente, como ouro, pedras preciosas e outros itens que imediatamente despertariam interesse, começaram a explorar o pau-brasil, certo? Inclusive, o rei de Portugal, à época, determina que a exploração do pau-brasil seja
monopólio da coroa portuguesa, ou seja, só a coroa portuguesa poderia explorar essa riqueza encontrada aqui no território brasileiro. Em termos de mão de obra, quem trabalhava na exploração desse pau-brasil eram indígenas escravizados por esses portugueses recém-chegados ao Brasil, certo? Então, primeiro movimento, a exploração de pau-brasil e a instalação desses portugueses no litoral. Na sequência, ainda no litoral do Nordeste brasileiro, os portugueses perceberam que o clima era muito semelhante ao da Índia, ou das Índias, né? Ali no Oriente. E, percebendo isso, iniciou-se a exploração, o plantio e a exploração e produção de cana-de-açúcar, portanto, açúcar, que era um ingrediente muito valorizado na Europa ainda naquele momento. Então, mais uma forma que os portugueses tinham de explorar o território brasileiro e dessa forma ganhar algum dinheiro. O plantio de cana-de-açúcar e a produção de açúcar, que também era direcionado para Portugal, ou seja, estreitando ainda mais a relação entre o Brasil, colônia, e Portugal, sua metrópole, certo? Seguindo adiante, a percepção que nós temos é que, logo na sequência, com a chegada de mais portugueses, com o aumento da população em território brasileiro, houve a necessidade dessa população avançar para o interior, uma vez que era necessário também consumir e produzir outros gêneros, principalmente alimentícios, né? E como eu falei para vocês também em aula uma série de vezes, planta não se mexe, certo? Se planta não se mexe, pau-brasil estava plantado, foi colhido, ok. Cana-de-açúcar foi plantada, foi colhida, ok. Mas, alguns séculos depois, especificamente no século XVI, entre os séculos XVI e XVII, começa a se aumentar no Brasil a produção de bovinos, ou seja, a pecuária de uma forma geral, certo? E, diferentemente das plantas, né, no caso do pau-brasil e da cana-de-açúcar, os bovinos andam. Eles não ficam paradinhos ali num lugar, plantados com raízes, eles saem em busca de consumo, o que implica na interiorização do Brasil, ou seja, a saída do litoral e a busca por áreas um pouco mais distantes em que se encontrasse pasto e que se pudesse desenvolver essas atividades. Dessa forma, senhoras e senhores, o que acontece? A galera sai do litoral e começa a caminhar para oeste dentro do território brasileiro, ocupando com mais intensidade aquelas áreas que já estavam determinadas pelo Tratado de Tordesilhas e pelas capitanias hereditárias. O que acontece é o seguinte, além de gado para corte, criação bovina, também foram criados na época animais para uso em tração animal, ou seja, burrinho, jegue, cavalo. Claro, se inicialmente havia uma limitação do transporte desses produtos, justamente por conta da proximidade com o litoral, e do litoral pegava o barquinho de volta para Portugal, agora ficava cada vez mais evidente a necessidade de você criar também animais de tração, que você pudesse colocar uma carroça, uma charrete e levar esses produtos do interior para o litoral e do litoral para fora. Importante notar, senhoras e senhores, que aqui começa a se desenhar a concentração, tá, de pessoas morando no Brasil, numa faixa relativamente próxima do litoral, até cerca de 100 quilômetros.
lembro de ter comentado isso com as senhoras e com os senhores também em aula, que boa parte da população brasileira se concentra em cidades, isso vale até hoje, tá? Se concentra em cidades ou regiões muito próximas do litoral, certo? É um traço que vem desde a chegada dos portugueses ao Brasil. Caso é, já nessa época, havia uma organização do território em vista de garantir, em cada momento, a exploração de cada produto. Ou seja, na faixa mais próxima à praia, na faixa mais próxima ao litoral, se mantiveram as criações de... as plantações de cana-de-açúcar e a instalação dos engenhos de açúcar, bem como ainda a contínua, até quase o esgotamento, exploração do pau-brasil, certo? Então, a criação de gado ficava um pouco mais para o interior, movida, inicialmente parece uma comparação boba, mas também por essa necessidade dos animais terem áreas maiores de pastagem, mas também para não prejudicar aquele início da exploração financeira do território brasileiro, uma vez que se plantava cana-de-açúcar e ainda se explorava o pau-brasil. Nesse momento também é importante que a gente não se esqueça, que ficam marcados também, complementarmente a essas áreas de renda, né? A exploração do pau-brasil, da pecuária e da cana-de-açúcar, mas também a busca pelas chamadas drogas do sertão. As drogas do sertão, que a gente conversou lá em aula também, que eram aqueles produtos que eram extraídos da região amazônica, ou seja, ainda mais interiorizados no Brasil. Então, pegando o rio Amazonas e percebendo que às margens do rio era possível encontrar guaraná, era possível encontrar urucum, era possível encontrar borracha, látex, né, que era retirado das seringueiras. Então, houve uma expansão territorial e com essa expansão territorial também houve uma expansão na exploração de produtos que a gente ou trouxe de Portugal ou que foram encontrados aqui em terras brasileiras. Neste momento aqui é importante que a gente mencione a participação dos bandeirantes, né? Uma conversa longa que nós tivemos também em aula, a importância desses homens que, por um lado, na nossa história são considerados heróis, por outro, tinham seus métodos de trabalho muito contestados, né? Uma vez que o trabalho dos bandeirantes ajudou na interiorização e na exploração do interior do Brasil, os métodos utilizados, como escravização ou a captura de indígenas, a captura de escravos que haviam fugido de propriedades e que essas pessoas esses bandeirantes eram contratados para recapturá-los, certo? Inclusive lembro de ter contado para vocês a história do Anhanguera, não é? Um bandeirante famoso que inclusive dá nome a rodovias, dá nome a ruas, dá nome a avenidas, dá nome a faculdades, inclusive, mas cuja tradução do nome, esse nome Anhanguera, significa espírito do mal, o espírito do diabo, dadas os métodos com que ele abordava os indígenas quando nas buscas por novos escravos, no caso indígenas, ou os escravos fugidos, sejam indígenas, sejam negros, e também nesse meio do caminho, eventualmente encontravam áreas de exploração ou áreas de novas possibilidades de negócios para os seus contratantes ou para a coroa portuguesa. Então é importante que a gente se lembre que a função dos bandeirantes, por mais que de alguma forma tenha fazido com que o território brasileiro crescesse, que fosse melhor compreendido, melhor dominado, os métodos violentos são reconhecidamente documentados e cabe refletir. A descrição de herói, a descrição de vilão ou de um ser humano executando seu trabalho, por mais que seja marcado num momento, né, naquele momento em que se desenvolveu aquela atividade, é importante que a gente reflita, será que em nome da expansão do território brasileiro, de um reconhecimento maior da nossa existência,
também não é importante que a gente reveja os métodos pelos quais isso se deu. Muito bem. Mais adiante, senhoras e senhores, lá no final do século XVII, começam a ser encontradas, localizadas, descobertas, enfim, jazidas de ouro no que hoje é o estado de Minas Gerais, a chamada região de Minas Gerais na época. Então, mais uma possibilidade de exploração do território brasileiro em forma de bens, né, de grana. Começa com o pau-brasil, passa pela cana-de-açúcar, a pecuária, e agora a gente finalmente chega à exploração mineral, né, a exploração de ouro, que marca a importância que o estado de Minas Gerais, a região das Minas Gerais, tem para a nossa história. E também, como conversamos em aula, é fácil de se imaginar que, uma vez que foram encontradas jazidas de ouro, lá da metade para frente do século XVII, naquela região que hoje está o estado de Minas Gerais, houve uma corrida de pessoas na busca da exploração desse minério também. O que ajuda a explicar, por exemplo, o desenvolvimento de cidades maiores dentro do interior do Brasil e também traz uma outra figura também relacionada à exploração, mas principalmente às iniciativas de transporte no Brasil, que são os tropeiros, não é? Esses homens que saíam lá do sul do Brasil, da divisa entre Brasil e Uruguai, atravessavam a região sul, passavam aqui pela nossa região, inclusive vale o destaque para a região de Sorocaba, onde se realizava a Feira de Muares, não é? Feira de Muares, muar é mula. Esses animais que eram capazes de transportar muita carga, mais do que os cavalos, e que eram mais resistentes que os cavalos, e que precisavam, junto com os seus donos, os tropeiros, atravessar quase metade do território brasileiro para sair ali do interior do Rio Grande do Sul, na divisa com o Uruguai, transportando as famosas peças de carne seca, ou de charque, né, no caso, que em cada pouso, em cada parada, acabavam negociando bens e produtos. Fosse carne, fosse sal, fosse farinha de milho, fossem facas, por exemplo, que tinham como destino essa nova fronteira, vamos dizer assim, de exploração do território brasileiro, que fica marcado ali na região do estado de Minas Gerais. E a exploração de minérios, principalmente o ouro. Uma diferença fundamental que a gente precisa entender é que, diferente da sociedade da cana, né, que vivia próximo das fazendas, que vivia próximo dos engenhos, a sociedade mineradora, né, a sociedade mineira, a sociedade da exploração de ouro, ela vivia nas cidades, o que proporcionava ainda mais a chegada de mais gente numa localidade só. Então, aumenta o número de pessoas, aumenta a necessidade de você ter uma infraestrutura para receber essas pessoas, hospedarias, lojas, restaurantes, enfim, tudo que uma cidade basicamente necessita, certo? O que abre, ou melhor, chama a atenção do governo português, uma vez que, nessa época, também ficou marcada a questão do tráfico de ouro, né? A sonegação de impostos, o que leva a coroa portuguesa a aumentar a fiscalização na exploração desse minério no Brasil e que dá início a um dos movimentos mais importantes que foram um dos estopins para alguns anos depois, cerca de 50 anos depois, para a declaração de independência do Brasil, o movimento da Inconfidência Mineira. Esses mineiros, esses empresários de época, vamos dizer assim, muito poderosos, influentes, políticos, a se organizarem de maneira a questionar o aumento da exploração da coroa portuguesa com os mineradores, né? Essas pessoas que já estavam explorando o ouro, principalmente ali na região de Minas Gerais. É nesse momento também que a gente precisa compreender
bastante claramente o salto gigantesco do processo de tráfico de africanos escravizados, né? Óbvio, do continente africano para o Brasil. Essa força de trabalho, não é? Que, como eu disse e insisti com vocês durante muito tempo, não eram tratados como seres humanos. Escravos eram objetos que trabalhavam, eram máquinas, certo? Uma relação bastante tosca, horrível, por parte da sociedade que existia durante esse período, principalmente colonial do Brasil. Não é? O tráfico de africanos para o continente americano, em especial para o Brasil, seguia na casa de milhões, ou seja, milhões de africanos foram retirados do seu continente natal, das suas tribos, dos seus ajuntamentos e foram trazidos à força para trabalhar aqui no continente americano. A gente dá especial atenção para o Brasil e isso é uma marca que a gente não pode esquecer jamais, certo? Para que justamente a gente não cometa erros cometidos no passado, ao desconsiderar que, a despeito de cor de pele, concentração de melanina na pele, você tinha uma espécie de sub-humanos que não eram reconhecidos como seres humanos, apenas, como disse para vocês, ferramentas, né? Máquinas de trabalhar, que trabalhavam mediante muita violência, mediante, enfim, o terror, a atrocidade que é a escravidão. Em seguida, é importante que a gente observe um novo movimento econômico no Brasil que trata do Império do Café, que fica marcado ali no momento da declaração da independência do Brasil com relação a Portugal, feita por Dom Pedro em 7 de setembro de 1822, ou seja, a gente já entra no século XIX, certo? A questão é que, a partir desse momento, o momento do Brasil, a expansão territorial do Brasil fica marcada pela expansão da cultura cafeira, ou da lavoura cafeira, tá? Mais uma vez, estando atento aos movimentos de interesse do mercado, de consumo internacionais, e verificando que o café agora era um outro produto muito procurado e muito valorizado no mercado internacional, é iniciada a produção do café no Brasil, certo? Sendo que agora, diferente da região Nordeste e essa porção norte da região Sudeste, aqui em São Paulo e parte no estado do Rio de Janeiro, começam, do mesmo jeito que foi verificado lá atrás no plantio da cana-de-açúcar, percebia-se que o clima que se encontrava tanto aqui no estado de São Paulo, no norte do Paraná, na região sul do Rio de Janeiro, era muito favorável ao plantio de café. Então, mais uma vez, os empresários brasileiros, os agricultores brasileiros, percebem uma oportunidade, certo? De ganhar mais dinheiro, é claro, nesse momento, já no século XIX, na primeira metade do século XIX, com a plantação, o cultivo do café, que, como eu disse, se concentra na região sudeste, aqui, e norte da região sul, então estados do Paraná, Rio de Janeiro e um pouquinho, aliás, Paraná, um pouquinho do Paraná, um pouquinho do Rio de Janeiro e bastante aqui no estado de São Paulo. Ocorre o seguinte, senhoras e senhores, esses grandes cafeicultores, eles começaram a ganhar tanto dinheiro e havia tanta necessidade de essa produção ser escoada, ou seja, mandada para fora do Brasil, que eles percebem não só a necessidade, mas como a prioridade da construção de estradas de ferro, ou seja, ferrovias. Essas ferrovias seriam responsáveis por levar grandes quantidades de carga de café dos seus lugares de produção até o Porto de Santos e do Porto de Santos para o resto do mundo. Esses homens muito poderosos, muito ricos, esses grandes fazendeiros ficaram conhecidos na época como barões do café. Esses barões do café começaram a criar relações mais próximas
com a coroa portuguesa, com a coroa brasileira, no caso Dom Pedro, justamente pela importância que tinha, certo? Então, era uma gente muito endinheirada, era uma gente muito poderosa, era uma gente muito visionária e Dom Pedro muito atento a essa movimentação, confere a eles esse título, entre aspas, né, de Barão do Café, Barão, Visconde de Tuné, Barão de Tararé, essas coisas todas, que, por sua vez, garantiam um certo alinhamento entre esses homens muito poderosos e a monarquia. Fato é que a parceria entre esses dois grupos poderosos, né, tanto a coroa quanto os barões do café, permitiram que fosse investido no Brasil muito dinheiro para a construção de estradas de ferro, o que por sua vez também facilitava e aumentava a expansão para o interior do Brasil. E agora, com mais uma vantagem, nesse caso, a vantagem de você ter estradas de ferro que podiam conduzir pessoas, podiam conduzir produtos, podiam conduzir animais, enfim, e geravam ainda mais oportunidades de desenvolvimento nas margens das linhas de ferro. Piracicaba, próximo aqui à nossa região, é um exemplo clássico. Araraquara é outro exemplo. E assim por diante. A instalação de estradas de ferro do Brasil permitiu tanto um avanço em direção a um processo de industrialização, como, por sua vez, também permite uma expansão das possibilidades, no caso, de exploração do território brasileiro. Em seguida, é importante que a gente mencione que esses mesmos barões do café, eles estavam tão fortalecidos pela atividade que desenvolviam, que começaram um processo, agora mais intenso, de industrialização do Brasil. O que seria industrialização do Brasil? O Brasil dependia muito de produtos importados, ou seja, que vinham da Europa, que vinham de outros lugares do mundo. E esse pessoal, já com muito dinheiro no bolso, percebeu, poxa, eu posso, dessa forma, também ganhar mais dinheiro industrializando, produzindo outros bens que não só o café. Então, trazem para o Brasil novas tecnologias, certo? Que permitiram que aqui no país começasse a ser possível produzir ferro, lataria e outros bens que seriam consumidos aqui mesmo no Brasil e que não havia mais a necessidade de serem importados de outros lugares do mundo. Importante mencionar, senhoras e senhores, que esses barões do café, a economia cafeicultora e a transição para a industrialização no Brasil traz dois pontos importantes, tá? Primeiro, ainda nas lavouras de café, já no final da existência da monarquia no Brasil, não é? Houve uma transição importante da força de trabalho, tá? Da mão de obra. Primeiro, antes se utilizava quase que exclusivamente mão de obra escrava, né? Aqueles objetos de trabalho que a gente vem tanto falando. E começam a chegar no Brasil os imigrantes, tá? Provavelmente a maior parte de vocês, eu sou um deles, somos netos, bisnetos, até filhos de imigrantes que vieram para o Brasil em busca de oportunidade. Diferente dos escravos, esses imigrantes vieram para cá com uma perspectiva, por exemplo, de salário, com perspectiva de liberdade, coisa que os escravos obviamente não tinham, uma perspectiva, por exemplo, de adquirir terras para si. E uma vez que tivessem terras, poderiam trabalhar essas terras conforme fosse a sua necessidade. Isso é um salto na realidade populacional da brasileira, que nós vamos discutir logo na sequência. Ao passo em que essa instalação das indústrias nas cidades, e aí com destaque, por exemplo, a cidade de São Paulo, faz com que haja um movimento chamado êxodo rural. Êxodo é saída, ou seja, a partir do momento que as indústrias foram se instalando nas cidades, começaram a surgir outras e maiores oportunidades de trabalho justamente nas cidades, atraindo o pessoal do campo. Portanto, houve um esvaziamento do campo, né, da área rural, e a chegada de mais pessoas nas cidades, nas áreas urbanas,
portanto, aumentando e aumentando e aumentando cada vez mais as cidades, uma coisa que a gente vê até hoje, por exemplo, graças a essa chegada e a contínua chegada de pessoas às áreas urbanas, a gente tem uma cidade como a capital do estado, aqui a cidade de São Paulo, que hoje tem mais de 14 milhões de habitantes, uma das maiores cidades em termos populacionais do mundo, certo? Então, esse processo de industrialização do Brasil, além de marcar essa virada na força de trabalho, né, na mão de obra, que sai da mão de obra escrava e passa para uma mão de obra livre, independente, inicialmente concentrada nos imigrantes, depois espalhada, marca também a expansão das cidades, certo? De novo, com aquela lógica de sempre, onde há mais oportunidades, há mais pessoas. Uma coisa alimenta a outra. Se eu tenho muita gente, eu preciso de muito serviço. Se eu tenho muito serviço, eu tenho muito emprego. Se eu tenho muito emprego, eu chamo muita gente. Num círculo virtuoso, chamado círculo virtuoso, certo? Então, senhoras e senhores, baseado nisso, é importante que a gente entenda que ao longo da história, o Brasil passou por transformações e evoluções nos seus meios de transporte, né, na forma com que as pessoas, bens, produtos, enfim, se deslocavam, ao passo em que também a forma com que nós nos comunicamos também evoluiu. Isso é um marco da história da humanidade. E isso, claro, se reflete aqui no nosso país, uma vez que a gente pensa o seguinte, peraí, se lá no começo era tudo tração animal, de repente a gente evolui para uma ferrovia e chega nos dias de hoje a uma rodovia ou uma aerovia, né, aviões. Da mesma forma, a comunicação se altera. Se eu precisava inicialmente de um mensageiro, depois correio, depois telégrafo, depois e-mail e agora WhatsApp, internet, tudo isso, claro, senhoras e senhores, interfere nas relações entre as pessoas e, obviamente, interferem no nosso dia a dia, interferiram ao longo do tempo e continuarão interferindo ao longo da nossa história, certo? Começamos agora a discutir um pouquinho sobre fluxos populacionais, certo? Em que o Brasil percebe ou sente, ou vive intensas migrações internas, ou seja, pessoas que moravam num determinado lugar se deslocavam para outro lugar graças a essas novas oportunidades que foram surgindo ao longo do tempo. E a gente consegue marcar alguns desses movimentos de migração. Por exemplo, a partir da década de 1950, já estamos falando do século XX, certo? A gente começa a perceber uma migração intensa de pessoas que viviam no Nordeste, que migraram para a região norte do Brasil em busca da exploração e ocupação da Amazônia, certo? Uma área ainda inexplorada na época. Da mesma forma, também da região Nordeste, se deslocando para a região Centro-Oeste, porque a década de 1950 marca o início da construção de Brasília, a nova capital da República, certo? Proposta e levada a cabo por Juscelino Kubitschek, o presidente Juscelino Kubitschek, e também a chegada de muitos nordestinos ao estado de São Paulo, à cidade de São Paulo, uma vez que, como eu comentei com vocês também em aula, Juscelino Kubitschek tinha um plano muito ambicioso de desenvolvimento do Brasil e trouxe para cá algumas indústrias, principalmente ligadas ao ramo automotivo, o que necessitava de pessoas para trabalharem nas fábricas, necessitava de pessoas também para trabalhar na construção das rodovias, o que, infelizmente, reflete-se na nossa realidade até hoje, graças a essa política de incentivo ao automóvel, o Brasil abre mão do investimento em ferrovias, o que seria, pelo menos em teoria, um meio de transporte muito mais eficiente para um país do tamanho do nosso. A partir da década de 1970, a gente percebe... ainda falando sobre as décadas a partir da década de 1950, indo até 1970, também é importante que a gente perceba uma migração de muita gente da região sul para a região centro-oeste, ou seja, uma nova movimentação, nesse caso, de colonos
já habituados ao trabalho rural numa nova fronteira agrícola, ou seja, pessoas que já trabalhavam com a terra na região sul começaram a migrar, a se movimentar em direção à região centro-oeste, onde estabeleceriam novas fazendas, novas criações, enfim. Nos anos de 1970 a 1980, a gente também é capaz de perceber o seguinte: ainda um contínuo movimento em direção ao norte. Agora, aqueles que chegaram na região centro-oeste começam a explorar mais intensamente a região que margearia a floresta amazônica, chegada à região norte, e isso por quê? Terra muito barata, né? Então as pessoas que já estavam estabelecidas nas suas propriedades iam para a região norte porque conseguiam comprar terras ainda mais baratas do que aquelas que tinham adquirido anteriormente. Também é importante que a gente perceba o seguinte: nesse momento fica marcado o início da produção de grãos no Brasil. Intensa produção de grãos. Estou falando de soja, estou falando de milho, estou falando de trigo, que eram também muito valorizados no mercado internacional, certo? Então, 1960, 1970, essa busca por trabalho na região norte, na exploração amazônica, na região centro-oeste, especificamente em Brasília, para a construção da nova capital, a chegada no estado de São Paulo ou na região sudeste como um todo por conta da industrialização, isso por parte dos nordestinos, e o pessoal do sul migrando para o extremo oeste, da região centro-oeste, trabalhando com a agricultura. Os anos de 1970 a 1980, esses grupos que estavam concentrados na agricultura na região centro-oeste sobem ainda mais em direção à Amazônia, certo? E aumenta a criação de grãos, aumenta a criação de bovinos nessas regiões, certo? Aí a gente chega mais ou menos nos dias atuais, a partir da década de 1980 até os anos 2010, mais ou menos, onde a gente percebe uma movimentação diferente, as chamadas migrações de retorno, ou seja, pessoas que haviam se estabelecido aqui na região sudeste, na região centro-oeste, começam a voltar para os seus lugares de origem, uma vez que já tinham conseguido realizar as suas iniciativas, já tinham conseguido melhorar de vida, já tinham conseguido construir o patrimônio que julgavam necessário e de volta para casa, o que aumenta também a questão da população nos lugares de origem, no caso aqui, bastante concentradas na região nordeste e na região norte. Bom, contemplados esses movimentos de expansão e integração do território brasileiro, é importante que a gente entenda também, agora a gente já está na unidade 3, é importante que a gente compreenda as dinâmicas da população brasileira, certo? A população brasileira é extremamente miscigenada, ou seja, ela é misturada, ela é fonte das origens das pessoas. Não é? Ela é uma mistura do imigrante, é uma mistura do negro, do indígena e de outras gerações de brasileiros mais antigas que já estavam estabelecidas aqui no Brasil mais antigamente, certo? Eu, vocês, já somos a terceira, quarta geração de pessoas que ou chegaram ao Brasil ou chegaram aqui à região sudeste, mas o importante que a gente compreenda é que nós somos brasileiros, certo? A gente até pode ser descendente de alguma coisa. A gente pode ser descendente de espanhol, de italiano, de português, de japonês, de alemão, de húngaro, de austríaco, do que quer que seja. Mas nós somos brasileiros, nós nascemos aqui neste território. E como brasileiros, a gente precisa compreender a nossa população e como a nossa população, a quantidade, o perfil da nossa população interfere na nossa vida, certo? Aonde no Brasil se encontra uma população mais pobre, mais carente, mais necessitada, onde se encontra no Brasil uma população mais rica, mais independente, o que causa essas diferenças no Brasil? Para isso, a gente precisa entender, afinal de contas, quantos somos e aonde estamos,
certo? É por isso eu mencionei para as senhoras e para os senhores em aula, a cada 10 anos é realizado o chamado censo demográfico no Brasil. Esse censo demográfico, ele é feito para contar um a um quantos brasileiros existem no Brasil. O que essas pessoas fazem? Quanto tempo estudaram? Onde elas moram? Como elas moram? Elas têm acesso à água tratada? Elas têm acesso à coleta de lixo? Elas têm acesso a salário? Enfim, por quê? Tudo isso é importante. Para que a gente consiga, para que o governo, os governos, seja governo federal, governo estadual, governo municipal, enfim, possam ter nortes ou orientações para desenvolvimento das políticas públicas. Essas políticas públicas que são voltadas para melhorar a nossa vida conforme o que nós vivemos. Ora, se eu moro num bairro muito populoso, ou seja, com muita gente, eu preciso de escola, eu preciso de posto de saúde, eu preciso de mais linha de ônibus, eu preciso de mais carros, por exemplo, de coleta de lixo passando. E assim, tentando equilibrar, mesmo que a gente reconheça as grandes diferenças que existem no Brasil, certo? Mesmo que a gente reconheça essa realidade, é importante que também a gente compreenda uma tentativa de equilíbrio entre aqueles mais ricos, entre aqueles mais, sei lá, aquelas pessoas que vivem vidas mais confortáveis daquelas que vivem vidas menos confortáveis, né? Ou que tem mais necessidades de determinadas ações do serviço público, seja um posto de saúde, como eu disse, uma escola, rua asfaltada, acesso a tratamento de água, tratamento de esgoto e assim sucessivamente. Só é possível que a gente compreenda essas necessidades e traga essas necessidades para a realidade se nós conhecermos as pessoas que se encontram nesses lugares. Falamos também, rapidamente, na última semana, sobre a questão do crescimento do Brasil, crescimento da população brasileira e que esse crescimento, na verdade, já não é mais tão robusto. Lembro de ter conversado com as senhoras e com os senhores em aula também sobre o seguinte: não era incomum que os nossos pais, nossos avós tivessem muito mais tios, muito mais primos, muito mais filhos do que, por exemplo, nós temos de irmãos hoje. Isso é sinal de uma série de coisas. O movimento da saída da área rural para a área urbana, certo? Se você tinha uma família numerosa, você tinha mais mãos, mais braços para trabalhar no sítio, na fazenda, na chácara, o que quer que seja, certo? A vida urbana também traz para a gente uma marca inequívoca da nossa evolução, por mais que ainda tenha muito que evoluir, que é o empoderamento da mulher. Se antigamente, 50, 60, 100 anos atrás, esperava-se que a mulher ficasse em casa, cuidasse dos filhos e ficasse exclusivamente dedicada aos assuntos do lar, o fato é que o empoderamento feminino, o fato é que a independência feminina, essa tomada do seu lugar na sociedade das mulheres também envolve o seguinte: eu tenho de cuidar da minha vida, eu tenho de estar atento ao meu trabalho, portanto, eu não consigo distribuir tanto do meu tempo assim. E convenhamos, as senhoras e os senhores sabem, eu também sei, eu também sou filho, vocês são filhos, seus pais, mães são filhos, filho dá trabalho, certo? Então, movimentos práticos, do ponto de vista da vida cotidiana das pessoas, interferem nesse aumento, ou rápido ou lento, das populações nos lugares, e o Brasil não é exceção, levando em consideração que a maior parte da população brasileira é do gênero feminino, cerca de 52, quase 53% dos brasileiros são brasileiras, certo? O que é importante que a gente também compreenda, uma vez que é necessário que esteja claríssimo que é cada vez mais importante a discussão do planejamento familiar. A mulher e sua independência, a mulher e seu empoderamento, a mulher e sua liberdade. Uma vez que ela conquista seu espaço, independente da figura do marido, independente da figura
do homem. Isso é importante que a gente compreenda para que também fique claro algumas razões pelas quais esse índice de crescimento vegetativo ou índice de crescimento natural, né, que é o número de pessoas que nascem, esteja no patamar em que se encontra, que a taxa de natalidade cai um pouco. Se 50 anos atrás a média de filhos por família era para cima de 3, hoje mal passa de 1. Então, é preciso ficar atento para essas movimentações que são históricas, certo? E que existem no espaço geográfico, que se demonstram nas cidades, que se demonstram nos estados, nos bairros, nas lojas, onde quer que a gente vá e esteja, certo? Para finalizar, senhoras e senhores, eu sei que eu preciso me aprofundar um pouco mais neste tema, mas eu chamo a atenção de vocês para a distribuição da população no Brasil. Tá? Como eu disse lá no começo, existe uma certa predominância da concentração da população brasileira nas áreas próximas ao litoral, certo? Historicamente isso existe, tanto que das 9 capitais da região Nordeste, 8 ficam no litoral, exceto Teresina, no Piauí. E importante perceber o seguinte, também essa concentração de pessoas ao redor das grandes cidades que foram surgindo no interior do Brasil por conta desses processos de industrialização, ou também por conta desses processos de exploração, seja, por exemplo, o caso de Minas Gerais, ou novas oportunidades de trabalho que surgiram no interior do Brasil, como é o caso de Brasília e do Distrito Federal como um todo, as capitais dos estados que estão mais para o interior do Brasil, certo? Aqui, o estado de São Paulo, e isso serve também para o estado do Rio de Janeiro, a concentração de indústrias, ou seja, de oportunidades de trabalho que marcam essa região, essas regiões ou esses lugares que eu menciono para vocês, certo? Senhoras e senhores, 46, quase 47 minutos de vídeo, uma revisão longa, na tentativa de fazer com que os senhores tenham mais material para estudar para a nossa próxima avaliação. Recados. Vou postar este vídeo tanto aqui no YouTube quanto lá no Classroom. Quem puder, por favor, avise os colegas que esse vídeo está disponível, uma revisão longa e completa daquilo que nós conversamos ao longo desse último mês e meio mais ou menos. Espero que todos tenham muito sucesso na minha avaliação. Eu vou colocar aqui embaixo alguns links de interesse, vídeos complementares e para aqueles colegas, amigos, alunos que não tiveram ainda acesso ao livro didático, eu vou colocar também o link da versão virtual do nosso livro didático, que é esse aqui. Beleza? Então tá bom. 7º ano. Muito obrigado. Boa sorte para vocês. Tudo vai dar certo. Se acalmem, fiquem tranquilos. A gente se vê na semana que vem. Promessa é dívida, dívida cumprida. Semana que vem a gente conversa melhor, beleza? Valeu, moçada. Falou, abraço, fui.